Olá, pessoal. Boa noite, professor Geraldo. Boa Boa noite noite. a todos. Sejam bem-vindos. Vamos começar então a nossa palestra de hoje, né, aqui no projeto Depende de Nós do IPPE, a inovação no contexto do empreendedorismo. Antes de tudo, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a estar participando aí também ativamente dessa palestra, para não deixar o professor falando sozinho, né, gente? Só o professor falando. A participação de vocês, a interação de vocês, deixa a nossa noite aí mais rica, né? Com os comentários que vocês tiverem para fazer, perguntas também. Vocês podem usar o chat ou então abrir o microfone e falar direto com o professor Geraldo, tá? Antes de tudo, a gente começa agradecendo também aos nossos patrocinadores. Nós vamos passar um vídeo aqui para vocês conhecerem, né, as empresas que apoiam os nossos projetos e garante aí para a gente trazer para vocês toda a nossa programação do IPPE gratuitamente. Vamos agradecer também ao Fundo Municipal do Idoso da Prefeitura de Belo Horizonte pela parceria. Então, vamos primeiro ao vídeo. Então, a todos, né, os nossos agradecimentos. Pessoal, eu sou Luciene Maier, sou pedagoga aqui do Instituto IPPE e estamos aqui nessa noite, né, para uma palestra aí muito interessante, né, que nós vamos falar sobre a inovação no contexto do empreendedorismo. E temos o prazer de ter conosco aqui o professor Geraldo Magela. Vou falar só um pouquinho, resumidamente, né, da formação do professor, que vocês vão ter aí a palestra nessa noite com ele. O professor Geraldo Magela, ele é doutorando em administração, finanças, estratégia, governança pública e privada também. Ele é mestre em administração, gestão das estratégias das organizações, tem uma linha de pesquisa, né, em estratégia, competitividade, inovação. Ele é pós-graduado também em administração financeira, pós-graduado também em análise de sistemas de informações, administrador de empresas, formado pela UNA, e as atividades profissionais dele, né, é muito assim extensa. Depois o professor pode estar falando aí um pouquinho com vocês, mas a área dele é muito assim na área de cooperativismo, na área de inovação. E então vocês vão ter aí uma noite de muito aprendizado, muita troca também, como eu falei com vocês, né? Não deixe o professor falando sozinho. Também coloque para aqui, para nós todos, o comentário de vocês, perguntas, tá? Fique à vontade aí para abrir a câmera também, quem puder.
pode falar direto com o professor, abrir o microfone aí e falar com ele, ou então aqui pelo chat, tá? Então, uma boa palestra para todos nós. Professor, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Luciene. Boa noite a todos e a todas. É uma satisfação enorme, mais uma vez, aqui atendendo o convite do IPPE, nesse projeto muito dinâmico, interessante e com conteúdo que vocês vêm desenvolvendo aí pelo Instituto, né, que é o projeto Depende de Nós. E é uma satisfação poder contribuir aqui, trocar ideias, né, repassar um pouco da minha experiência, daquilo que eu tenho a me aprofundado nos meus estudos, nas minhas pesquisas e na minha experiência prática também nas organizações, e eu espero contribuir positivamente para que a gente possa ter aqui uma noite que tenha uma possibilidade de esclarecer alguns pontos importantes nessa temática que eu trago, que é a inovação no contexto do empreendedorismo, né, transformando ideias em oportunidades. Você já fez referência aí ao meu currículo acadêmico e nas minhas atividades empresariais e nas organizações, eu já tenho uma trajetória já de 51 anos de trabalho formal, né? Já sou um jovem da terceira idade, chegando aos meus 66 anos, com um novo desafio agora do meu duplo doutorado em Administração e Ciências Contábeis, que é um programa novo, moderno e desafiador, e onde eu tenho procurado aproveitar também, trazendo um pouco da minha experiência prática, mas aprofundando, né, na pesquisa, no estudo das inovações também, né? Nós estamos num momento interessantíssimo, né, de aceleração no campo da inovação, aí com a IA, né, com uma série de ferramentas que estão revolucionando e vão revolucionar a nossa forma de acesso ao conhecimento e de aplicabilidade desse conhecimento na vida prática, né, nas organizações e também nas nossas vidas pessoais, né? Portanto, eu provoco e convido a todos a mergulharmos, né, um pouquinho da nossa reflexão nessa temática. Então, já tenho uma trajetória, como eu falei, já de 51 anos de vida profissional, comecei muito cedo, passando pelas organizações, diversos tipos, empresas de pequeno porte, microempresas, já tive indústria também, né, consultoria, fui diretor de duas empresas estatais, eu trabalhei em multinacional, tenho uma trajetória de mais de 30 anos de atuação como executivo, dirigente de sociedades cooperativas, fui presidente de cooperativa de crédito, fui presidente de cooperativa de trabalho, participo ainda como cooperado de uma cooperativa de consultores e instrutores, e sou assessor institucional do Sistema OSENC, Sindicato e Organização das Cooperativas, membro de diversos conselhos de políticas públicas. Portanto, eu tenho uma trajetória assim que eu considero muito, que me possibilitou e me possibilita um aprendizado extremamente amplo, difuso, mas conexo ao mesmo tempo, no sentido de entender as interatividades dessas diversas dimensões para aplicá-la não só na minha execução do dia a dia nas organizações, na organização onde atuo, mas, sobretudo, de também me possibilitar no campo acadêmico, nos meus trabalhos de pesquisa. Como professor, sou professor em alguns programas de MBAs, de programas na área de gestão estratégica, de sociedades cooperativas, do agronegócio, eh, na área da saúde. Portanto, fiquem bem à vontade se eu puder ser útil aqui para passar um pouco daquilo que eu acredito que possa ser útil, né, estou permanentemente à disposição, ok? Então vamos lá adentrar aqui na nossa proposta. Minha tela travou aqui, gente, só um minutinho. Então, Professor, com empreender. licença, não está compartilhando para a gente não. Quando eu compartilhei o vídeo, interrompeu, tá bom? Precisa Então refazer. deixa eu refazer aqui então. Só um minutinho. Eu não vi que tinha saído o compartilhamento. E agora, está compartilhando? Ainda não. Pronto, Sim, está carregando, só um instante. Agora é só expandir a tela, por favor. perfeito. Pronto, Ok. ok? Bom, então, tá na primeira tela do texto, do título?
Só confirma para mim. Certo. Correto. Ah, ok. Então vamos para a segunda tela aqui. Gente, então, empreender é criar soluções inovadoras para problemas reais, né? Dentro dessa perspectiva, é fundamental que tenhamos em mente para a gente esclarecer o que de fato é inovação. Então, inovação é a introdução de novidades ou aperfeiçoamentos em processos, em produtos ou serviços. Entender um pouco da complexidade da inovação é também diferenciá-la do que é inovação e do que é invenção. Então, invenção é quando eu crio algo de novo, algo que ainda não existe e que eu proponho, né, como uma solução, como um mecanismo, como um instrumento de ação para realizar alguma atividade. A inovação, por sua vez, ela propõe transformar algo já criado em algo útil e aplicável, ok? Nessa diretriz, nós podemos falar de dois tipos principais de inovação. Aquilo que nós denominamos de inovação incremental, que é aquela que propõe pequenas melhorias, que vai incorporando melhorias em algo que já existe, para que esta ação melhore a utilização daquele instrumento, daquele produto, ou daquele serviço, ou daquele processo, né? Então, isso é o que a gente denomina de inovação incremental. A outro tipo de inovação, a disruptiva, é aquela que vem para romper, criar uma nova forma de fazer aquilo, mas totalmente diferente daquilo que vinha sendo feito anteriormente. Então, a disruptiva, muitas vezes, ela quebra paradigmas, né? Ela estabelece novas possibilidades de que às vezes não tinham sido pensadas ainda para aquele tipo de atuação. Então, vejam bem. Vou dar um exemplo aqui de uma inovação incremental. Você tem um aplicativo, por exemplo. Esse aplicativo tem várias funções, para te possibilitando realizar diversas atividades através dele. Na medida em que esse aplicativo ele incorpora uma nova possibilidade que não estava prevista antes, nós podemos denominar isso de uma inovação feita neste aplicativo, que denomina-se a aplicação incremental. Ok? Agora eu vou dar um exemplo de uma inovação disruptiva. Esse todo mundo também conhece, né? Quando surgiu, por exemplo, o aplicativo do Uber. Nós tínhamos até então um sistema secular convencional, porque quando eu falo secular, as pessoas vão até estranhar, né? De que eu estou falando? Do táxi. Não sei se todos sabem, mas o táxi surgiu lá no Império Romano. Obviamente, ao longo da trajetória humana, da história humana, esse modelo, né, de transporte, de levar as pessoas de forma individualizada de um ponto a outro, ele foi sendo aprimorado, foi sendo inovado ao longo do tempo. E quando chegamos na época do automóvel, né, o táxi veio, o modelo de transporte individual de pessoa na concepção do que é o táxi, ele veio para o automóvel e o automóvel passou a ser o veículo utilizado para esse tipo de atividade. Mas também não foi só o automóvel, né? Porque também todo mundo já ouviu falar do táxi aéreo, né? Que também é uma outra forma de transportar pessoas de um ponto para outro de forma individualizada. Quando veio o Uber, todo mundo vai pensar que a Uber é um aplicativo. Não, o Uber não é só um aplicativo. O aplicativo é um instrumento para fazer com que haja a operação do Uber. Mas o Uber veio criar um novo conceito de transporte individual, né? Conectando pessoas que podem prestar um serviço do transporte individual com pessoas que precisam de utilizar-se de um transporte individual através de um aplicativo que faz esse elo de ligação entre o transportador e o
a pessoa ser transportada, interessada em se locomover de um ponto a outro, de uma cidade, de uma cidade para outra, ou seja, de fazer esse transporte. Essa forma de fazer esse transporte individual através da utilização do mecanismo do Uber e do aplicativo, e depois surgiram outros concorrentes, foi uma forma disruptiva. Por quê? Até então, nós estávamos concebidos dentro de um contexto de que se eu utilizaria o transporte coletivo, aí nas suas diversas possibilidades, o ônibus, o metrô, o trem, né? Isso para nós aqui moramos em Belo Horizonte e não temos mar, né? Porque quem mora em região litorânea, existem outras possibilidades, que também é o transporte marítimo, né? Através de barcos, de lanchas, né? Mas o que que o Uber fez então? Ele veio fazer uma mudança radical nessa sistemática, nessa forma de locomoção das pessoas individualmente. Então, ela foi uma inovação disruptiva, perfeito? E por que isso tudo? Porque dentro desse contexto a inovação trabalha o quê? A inovação promove desafio, criatividade, sobretudo oportunidade, mas através de conhecimento, né? Então nós temos que aplicar o conhecimento para romper desafios de forma criativa, olhando sempre para as oportunidades que se apresentam ou que se apresentarão à nossa frente como oportunidades que nós vamos poder trabalhar a aplicação do processo inovador, né? Então, quando eu faço a conexão inovação e empreendedorismo, então a inovação ela está ligada ao ato de desenvolver algo que se diferencie do que já existe no mercado. Então, eu citei o exemplo aqui do Uber, por exemplo, né? Que foi disruptivo, que é algo que não vinha sendo, que não existia no mercado, né? Mas teriam outros exemplos similares a esse, né? E que está no nosso dia a dia hoje. Dessa forma, essa habilidade de inovar, ela requer que o profissional saia da sua rotina, da sua zona de conforto e aproveite as necessidades do seu público, criando tendências e soluções, gerando uma mudança na vida dos consumidores. Então, a inovação ela impulsiona a competitividade, né? O empreender é transformar ideias em negócios. Perfeito? Vou dar exemplos, outros dois exemplos que são muito pertinentes, que todos conhecem. O iFood, ok? O iFood, guardado as devidas proporções, que ele fez algo similar ao que o Uber fez, interligando os pontos, dando conectividade. Quem? A rede de restaurantes, lanchonetes, né, de estabelecimentos que fornecem alimentação, sobretudo alimentação fora de casa, né? Porque depois chegou também nos supermercados, mercearias, mas inicialmente restaurantes, lanchonetes, né? E pessoas interessadas em comprar, em adquirir esses produtos, mas que não queriam sair das suas residências, que podiam consumi-la na sua residência. Então o iFood ele proporcionou o quê? Uma oportunidade de eu estar na minha casa, entrar através de uma ferramenta que é um aplicativo, selecionar ali qual é o tipo de alimento que eu quero, qual linha, se é um restaurante de comida árabe, de comida portuguesa, de comida italiana, de massas, ou uma churrascaria, e fazer o pedido, e esse pedido me ser entregue na minha casa através de um sistema de entrega, né, parceiro dessa rede com um tempo bastante rápido, em média, né? E facilitando essa conexão entre eu, consumidor, e o fornecedor dessa comida, desse alimento, desse lanche que eu estou interessado em consumir, né? Da mesma forma, com a mesma lógica, o Airbnb possibilitou que pessoas que têm um imóvel e que não tem uma utilização desse imóvel contínua, que tem momentos em que ele pode abrir mão de estar usando esse imóvel, que ele rentabilize a utilização desse imóvel, fazendo locações parciais, temporais desse imóvel,
para pessoas que vão se deslocar, vão viajar, vão para outras cidades, vão para outros lugares e que têm interesse em locar períodos, um dia, uma semana, 2 dias, um mês, né? É, porque até então a alternativa que você tinha era a rede hoteleira, que continua sendo importante, que continua existindo. Mas o Airbnb criou uma nova possibilidade de você viajar, algumas vezes em condições até economicamente mais vantajosas, né, com custos menores, com um conforto relativo, com escolha que você vai escolher o perfil ali que se adequa aos seus gostos, suas necessidades, suas aspirações naquela localidade. Então, é facilitando essa conectividade entre o consumidor e aquela pessoa, o fornecedor do serviço, que sem um mecanismo como esse, ele teria que fazer uma publicidade no jornal, colocar, né, numa rede social e esperar as pessoas, cada uma individualmente, fazer o contato pessoal com ele através do mecanismo que ele colocasse de divulgação. Essa plataforma, ela facilita a conectividade, o acesso, já tem regras pré-estabelecidas que dão uma certa também melhor segurança nessa relação, né? Estabelecendo ali condições também já parametrizadas, já pré-definidas, que criam um ambiente mais favorável a essa relação de consumo. Perfeito? Então, mas é importante que a gente entenda, porque as pessoas tendem muitas vezes a entender inovação como algo afeto única e exclusivamente à tecnologia. Não, a inovação vai além da tecnologia. E é óbvio que a tecnologia é importante, é fundamental na nossa vida e sempre foi, guardadas as devidas proporções de época. Mas a inovação vai além da tecnologia, né? Então, é importante nós entendermos que desenvolver uma mentalidade inovadora é muito importante. Mas como desenvolver uma mentalidade inovadora? É preciso que tenhamos curiosidade para o aprendizado contínuo. Nós precisamos nos disciplinar, metodizar o nosso raciocínio, a nossa capacidade de observação, o nosso interesse, a nossa curiosidade para encontrar oportunidades de apresentar soluções ou de estudar soluções para problemas com os quais nós convivemos ou dificuldades, aquilo que dificulta ainda a nossa melhor aproveitamento do nosso tempo, dos fatores disponíveis ao nosso redor, né? Então, a curiosidade e aprendizado contínuo. Tolerância ao erro e ao risco. Por quê? Ah, mas tolerância ao erro, professor? Sim. Não se faz desenvolvimento, não se faz inovação sem admitir a possibilidade de que vamos errar. Mas é a persistência, a continuidade da busca é que vai nos fortalecendo e fazendo com que aprendamos, através dos erros, a encontrar as oportunidades de solução. Mas se eu não estiver disposto a correr riscos, eu não terei a possibilidade de inovar, de criar inovações, de inovar. E isso serve para muita coisa, inclusive para a nossa vida pessoal, né? Veja bem, eu estou na altura dos 65, caminhando para daqui uns poucos meses para 66 anos. O ano passado eu me coloquei um desafio. Vou, tenho quase 40 anos de magistério superior, sou professor de pós-graduação, né? Estudei a minha vida, estudo todos os dias da minha vida, né? Me disciplinei um pouquinho de tempo todos os dias para um estudo, uma leitura, um aperfeiçoamento, um entendimento, uma busca qualitativa. Isso incorporei na minha rotina. Mas me coloquei um grande desafio o ano passado, quando eu decidi me concorrer, me habilitar para fazer esse doutorado, esse duplo doutorado que estou fazendo em administração e ciências contábeis. Um programa diferenciado. Muita gente pensou assim, pô, mas vocês me desculpe, eu estou saindo de um processo gripal muito forte. Fiz uma cirurgia por 2 semanas atrás também. Por isso que eu estou com esse curativo aqui, viu, gente? Porque quem está me vendo. Mesmo coloquei esse novo desafio na minha vida. Estou aposentado, trabalho há 51 anos formalmente,
Não, mas vou fazer 8 anos que me aposentei por tempo de contribuição, mas não parei nenhum dia de trabalhar. Eu quero continuar sendo útil, aprendendo, aplicando, deixando uma contribuição, né, permanente. Me sinto bem assim. Coloquei o desafio de partir para o doutorado. Por quê? Exatamente porque percebi a oportunidade de continuar desenvolvendo a minha mentalidade inovadora. Porque neste doutorado eu tenho desafios. Desafios de entregar produtos científicos, mas não só produto científico, de entregar produto tecnológico, contribuir para a melhoria de aplicabilidade daquilo que eu vou pesquisar e que eu possa contribuir para melhorar processo ou melhorar um determinado setor, uma certa atividade, que é o campo que eu estou ainda elaborando no meu projeto de pesquisa. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. E correlacionando com o que eu falei anteriormente sobre a questão da tolerância ao erro e ao risco, quando eu adentro, por exemplo, num processo de estudo, num doutorado, eu tenho que ter em mente que eu vou, na minha pesquisa, nos meus estudos, né, nas minhas tentativas de desenvolvimento da minha tese, eu vou cometer erros. E por isso que lá eu tenho um orientador que vai me ajudar a me reposicionar cada vez que eu for para um caminho que não seja o caminho, digamos assim, mais adequado, ele vai dizer: olha, Geraldo, volta para cá, observa isso. Ele vai me ajudando a encontrar a direção certa, né, para chegar ao final do meu projeto. Mas se eu não estiver disposto ao risco, eu não vou conseguir evoluir no meu propósito de concluir meu doutorado. Estou dando um exemplo pessoal para vocês entenderem. Outra questão fundamental é empatia. Empatia, eu preciso entender profundamente as dores do cliente, ou seja, daquele para o qual que poderá ser o usuário daquela inovação, daquilo que eu quiser contribuir para a melhoria de um processo, de um produto, de um serviço. Eu não posso pensar com a minha cabeça apenas, eu tenho que pensar, tentar entender o que aquele usuário daquela inovação, como é que ele pensa, quais são as expectativas dele, o que que ele gostaria de ter. Obviamente, quando alguém pensou na disruptividade do Uber, foi pensando que uma pessoa queria ter um custo talvez mais adequado, mais baixo do que o sistema convencional de táxi proporcionava, mas que tivesse também uma amplitude, uma diversidade, uma mobilidade de veículos, né? A partir do momento que muitos motoristas iam se cadastrar para serem prestadores e, às vezes, um carro mais próximo, o mais próximo possível do ponto onde eu estivesse, diminuindo o tempo de espera, diminuindo, oportunizando, às vezes, um custo relativo, mas não vou dizer sempre mais barato, mas mais adequado à minha condição de renda, e fazendo, às vezes, conexões de que antes não era possível. Imagina uma pessoa que mora num determinado bairro, né? E que hoje ela tem a oportunidade de usar esse serviço para se deslocar dentro do próprio bairro. Antes, às vezes, ela não tinha essa oportunidade, ou porque não tinha pontos de táxi ali na região dele, ou também porque não tinha nem transporte coletivo interno no próprio bairro. Hoje, essas mobilidades ficaram muito mais facilitadas com esse tipo de serviço, né? Então, tem aplicações que às vezes a gente não imagina, às vezes a gente só pensa em coisas um pouco mais complexas, e às vezes isso veio solucionar coisas até muito mais simples e que tinham uma complexidade muito grande para pessoas que a gente nem imaginava, né? Então, é óbvio que quando se concebeu esse modelo, quem concebeu, ele se aprofundou um pouco nessa empatia, em entender as dores desse tipo de cliente que tinha essas expectativas, ou pudesse ter essas expectativas, e que esse tipo de serviço pudesse contemplá-lo, né? Outra questão importante no desenvolvimento da mentalidade inovadora, é o network, né? As redes de conexão, né? Conectar-se com outros que também possam ter
essa mesma perspectiva de querer criar algo diferente, querer desenvolver algo diferente para melhoria, né? Então, quando eu pretendo ser um profissional, uma pessoa para criar processos inovadores, é importante eu me conectar nessa rede, né, de pessoas que estão desenvolvendo essa mentalidade concomitantemente nessa temporalidade que eu estou, né? Porque isso é muito contributivo do ponto de vista de conhecer o que os outros fazem e quem sabe isso pode ser importante dentro daquilo que eu pretendo fazer. Não que seja igual, mas que seja inspirador, que seja motivador, que me desperte para sacadas que às vezes, se eu não fizesse, eu não perceberia, né? Então é muito importante. Então, hoje também você tem diversas metodologias. É claro que eu não vou ter tempo aqui, nem o propósito, de ficar detalhando para vocês, mas só a guisa de sugestões, tem o design thinking, né? Que são o Lean Startup, o Canvas, que são ferramentas que vão ajudar pessoas que querem inovar, que querem desenvolver projetos inovadores, elas vão ser são ferramentas facilitadoras que estão disponíveis hoje para serem utilizadas. Claro que quando eu escolho uma delas e quero usar, eu vou ter que me fazer uma capacitação para saber utilizar essa ferramenta. Mas eu estou citando para vocês é, é, que hoje existem ferramentas. Estou citando três, por exemplo, mas existem diversas outras que nos ajudam a elaborar um modelo de projeto, uma metodologia de desenvolvimento, né? Que dê ordenamento para que a gente entenda como é que se faz o processo, como é que eu começo, o que que eu faço primeiro, como é que eu hierarquizo as ações de desenvolvimento ou de aprofundamento daquilo que eu vou fazer. Então, são diversas ferramentas hoje estão disponíveis, né? Algumas com cursos disponibilizados até pela própria internet, né? Ou outras com um processo muito fácil de aplicação. Mas eu recomendo que vocês sempre busquem conhecer um pouco, né? Buscar orientações para que vocês possam ter suportes importantes para que ajudar nesse processo, ok? Quais são então os desafios à inovação? Primeiro, o medo do fracasso. Não podemos ter medo do fracasso, porque vamos fracassar. Muitos devem conhecer a história, né, do Thomas Edison, lá, que foi o inovador que desenvolveu a lâmpada elétrica, de quantos milhares de testes de possibilidades ele fez até chegar no modelo, né, e na execução de acender a lâmpada. Se ele tivesse medo do fracasso, ele tinha desistido, porque foram mais de 1.000 tentativas até chegar, né? Um esforço. Imagina naquela época, no século XIX, né? O esforço, a persistência, a paciência, mas, sobretudo, ele não teve medo do fracasso, né? Nos tempos mais recentes, né, nós temos aí outros grandes inovadores, né, que tiveram Bill Gates, o Steve Jobs, né, que são ícones aí que a gente pode falar na tecnologia, né? O, e tantos outros, eu citei esses dois porque, né, são muito referenciais do ponto de vista da contribuição que deram para que a gente chegasse nos dias atuais, de acelerar esse processo da tecnologia, né? Não tiveram medo do fracasso, né? Lutaram contra seus próprios medos, né? Foram em frente. Outro desafio importante, a falta de recursos financeiros ou apoio institucional. No primeiro momento, às vezes a gente fala, mas como eu vou fazer isso? Quem vai me ajudar? Como é que eu vou conseguir recursos? Imaginando que quem vai inovar são só pessoas que tenham recursos próprios, né? Que tenham disponibilidades. Não. Inúmeras pessoas que inovaram, que criaram coisas assim fascinantes e que hoje a gente fica, né, assim, encantado e fica imaginando como que essa pessoa conseguiu isso. Pessoas que às vezes começaram do absolutamente nada, que não tinham recurso algum. Elas foram construindo acessos, se informando, buscando acessibilidade a potenciais fontes de recursos também. Claro que nos dias atuais nós temos
um instrumental de apoio melhor, muito mais avançado do que tínhamos há 10, 20, 30, há décadas passadas. Falo isso com vocês porque, por exemplo, nós temos em Minas Gerais, e eu participo disso, um programa desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, que se chama Compete Minas. É um programa de competitividade e inovação, através do qual recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais disponibiliza, abre editais para que interessados em fazer projetos de inovação se habilitem para acessar recursos que vão ajudar, que vão financiar esses projetos. E recursos sem a fundo perdido, não é empréstimo. Porque há um interesse de estimular a inovação, de estimular a competitividade para o desenvolvimento da economia, da sociedade, né? do ambiente. Então, hoje, você tem fontes também, na perspectiva até de política pública, como eu estou dizendo no caso aqui em Minas Gerais, através da Fundação de Amparo à Pesquisa. Ah, mas é só para professores, pesquisadores? Não, é para interessados em desenvolver projetos de inovação. Ah, é só para média e grande ou mega empresa? Não, é para todo tipo de empresas, inclusive as pequenas, as que estão surgindo agora, as startups. Então é preciso buscar conhecimento, buscar fontes de informação. Apoio institucional. Muitas universidades, muitos institutos tecnológicos, institutos federais de educação, diversas instituições, fundações ligadas a grandes organizações, têm programas de apoio à atividade inovadora, de inovadores iniciantes, de startups. Então, hoje nós temos um mundo melhor conformado para buscar apoio. Mas se eu ficar na minha zona de conforto e não ter curiosidade, e não buscar orientação, não buscar informação, às vezes eu vou achar que não é possível fazer algo que eu gostaria de fazer. Perfeito? Cultura organizacional resistente à mudança. Esse é um problema sério nas organizações de qualquer porte, desde a empresa familiar, da pequena empresa, da média e da grande. Nós vamos ter ainda, sim, grupos, pessoas, ambientes que muitas vezes eles ainda são hostis, que eles resistem à mudança. Eles querem continuar fazendo as coisas da mesma forma, achando que é possível manter isso eternamente. Perfeito? Então é importante que vocês entendam que nós vamos, no processo de inovar, enfrentar esse tipo de situação. Então, é um grande desafio. Mas é a persistência, é a paciência, é a luta, é o desejo de realizar que vai nos possibilitar, nos fortalecer para esse enfrentamento, que é um enfrentamento natural, né? Em tudo que a gente vive na nossa vida, sob todas as perspectivas, inclusive na nossa vida pessoal, familiar, eu penso que da mesma forma. Então, como superar? Incentivar a experimentação. Vamos tentar, vamos experimentar. Vamos aprender com o processo da experimentação. Vamos buscar parcerias. Vamos buscar orientações, né? Nas fontes que eu citei aqui como exemplo, que podem nos ajudar, né? Através de experiências de outros que já fizeram, através da experiência de instituições. Por exemplo, nós temos o Sebrae, que é uma agência importante para os pequenos negócios e que tem um trabalho interessante de orientação para aqueles que querem criar algo novo, que querem criar um serviço, uma pequena empresa, que querem melhorar seus processos nas empresas que já existem, né? Mas não é só o Sebrae, você tem diversas outras instituições. Eu falo Sebrae porque é uma referência e é muito importante, né? Principalmente para os pequenos negócios. Também para superar é aquela proposição que eu fiz anteriormente, adotar uma cultura de inovação. Mudar a nossa forma de pensar, né? Nos abrir para o novo, nos abrir para pensar, para buscar
para ter a curiosidade. Não se inova sem ser curioso. Agora eu quero citar para vocês aqui um case que eu considero inspirador e que eu tive conhecimento dele há 1 ano, 2 anos atrás, né? É uma breve história de um empreendedor popular que inovou e transformou a atividade de pipoqueiro lá na cidade de Curitiba. É a Pipoca do Valdir, um empreendedorismo popular. Eu vou pedir o Ellison, você tem como acessar, por favor, Ellison, o link que eu te encaminhei aí no chat do YouTube, que eu não consegui baixar o vídeo aqui. Esse link é o link que dá acesso a esse vídeo do case desse pipoqueiro. Vocês vão ver, é 5 minutos esse vídeo, mas é super é, é, interessante para nos ajudar a ver como que uma coisa tão simples, mas que ela se transforma a partir do momento em que uma pessoa tem essa mentalidade inovadora, busca inovar através daquilo que faz e transforma o seu produto ou serviço em algo totalmente diferente do convencional que vinha sendo feito até então. Você consegue, Ellison, colocar para mim? É um vídeo curto, tá, gente? É 5 minutinhos, mas é sensacional. Se você investe em tráfego pago, tudo bem? É só salgada que você quer, né, vizinha? Só salgada. Bastante bacon, né? Bastante. Se não pôr na sacolinha, você perde o direito do chorinho. Olha só, vizinha, seu kit higiene, vou pôr na sacolinha, tá bom? Ah, então tá, obrigada. Depois que você me pagar, daí eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 pra você passar na mão, tá bom? Então tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado a você, tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. É uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a higiene dele é muito bonita, sabe? Eu tô na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde e bons negócios. Obrigado. Tudo de bom para a senhora. Hoje a Pipoca do Valdir tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta, para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene a gente aproveita fazer a divulgação de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvia mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja, e hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. São inovações que a gente vem fazendo e que na verdade são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão Fidelidade, né,
que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar a sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes, tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvia imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei, né? A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza a trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum, porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Quero te dar um presente, você dono e dona de empresa, meu manual da... Terminou, viu, Alisson? Obrigado. Bom, gente, vejam bem, nós estamos diante de uma experiência, né? Deixa eu voltar aqui à apresentação. Agora é só expandir, professor, tá certinho. Pois não. Então, veja bem, como eu falei, é uma breve história de um empreendedor popular que inovou, transformou a atividade pipoqueiro, né? Quando eu vi esse vídeo da pipoca do Valdir, foi até num seminário de discussão sobre inovação, falei, gente, isso é de 2009, tá, gente? Esse vídeo não é recente, tem 16 anos. Quer dizer, poxa, esse cara tem 16 anos que ele começou um processo de inovação assim, extremamente interessante. E aí, vejam bem, é uma inovação que eu considero uma inovação incremental, ela não é disruptiva, porque ele não deixou de fazer pipoca, mas a forma de fazer a pipoca e de ofertar esse produto ao cliente na experiência que o Valdir nos apresentou, né, através desse vídeo, vocês perceberam ali, tem diversas questões que ele incorporou, a preocupação com a higiene, a preocupação com a saúde, a apresentação, a preocupação com uma apresentação, né, de traje, de limpeza, da troca do uniforme ali, botando em cada uniforme o dia da semana para o cliente ter certeza que o uniforme realmente é limpo, que é daquele dia, não é no dia anterior que ele utilizou, né? A higienização prévia do equipamento de trabalho dele, né? Entregar o saquinho com o kit de higiene, com as orientações, né? Com o cartão fidelidade para criar a fidelidade, que a cada 5 pacotes de pipoca o cliente tem um novo pacote. Olha quanta coisa que esse indivíduo. E aí, vejam bem, olha o que ele atingiu. Ele deixou de ser só um pipoqueiro diferenciado, inovador, empreendedor, passou a fazer palestras, ser convidado a fazer palestras para relatar a experiência dele, para passar, inspirar outras pessoas, né, nas suas diversas perspectivas e experiências que querem ser vividas. Então, essa reflexão que eu coloquei aqui, né? O que esse empreendedor fez de diferente? Foram todo esse conjunto de coisas que ele nos relatou, né? Porque ele mergulhou, ele estudou o que um cliente
gostaria que um pipoqueiro pudesse fazer de diferente para ele, que melhorasse a relação dele com o produto que ele está consumindo, com esse processo? E ele foi imaginando, ele foi se colocando no lugar do cliente, para imaginar que um cliente que hoje as pessoas estão preocupadas com a higiene, com a aparência, com a saúde, né? Com a questão ali de mudar o óleo, né? Fazia com óleo de soja, passou a fazer com óleo de canola e óleo de girassol, no entendimento dele de que esses óleos poderiam ser menos nocivos à saúde, né? Para prevenção, por exemplo, do colesterol, como ele citou. Quer dizer, ele foi se aprofundar, ele foi, se interessou em entender, em conhecer, em estudar, em ler, em buscar, de repente, orientações. Eu não tenho esses detalhes, mas imagino eu, né? Então, veja bem. Por isso que eu trouxe aqui como um case inspirador. Uma coisa que às vezes as pessoas pensam que só são coisas muito sofisticadas, muito. Não, né? Não. Agora, concordam que eu, por exemplo, até então nunca tinha visto nada igual do. E eu gosto muito de pipoca, né? Me chamou muita atenção por causa disso. Eu falei assim, gente, mas uma simples pipoca, olha só o campo de possibilidade de fazer melhor, de fazer diferente, para melhor, né? Contemplando perspectivas que o consumidor moderno dos dias de hoje tem de adquirir um produto que ele possa ter melhor confiabilidade, melhor segurança sanitária, né? Melhor apresentação. Ele dá o saquinho para a pessoa levar, que é para não cair. Uma série de detalhes que vocês veem nesse vídeo, né? E que são muito pedagógicos, educativos para nós e que nos despertam para pensar, né? Do que eu posso fazer de melhor, o que eu posso fazer de diferente, perfeito? Então, eu vou dar aqui algumas dicas práticas que eu considero que possam ser relevantes para todos do ponto de vista da inovação, né? Mantenha-se atento às tendências de mercado, né? Esteja sempre próximo do cliente, né? O feedback é essencial, ouvir as pessoas. Se você vai fazer alguma coisa para o outro, ouça o outro, o que ele quer, como ele pensa, o que ele gostaria, porque isso vai te dar insights para que você desenvolva o que você precisa ou quer desenvolver, né? Mas também se manter atento às tendências, né? Quais são as tendências? Nós estamos com uma sociedade hoje muito diferente, né? Eu imagino, eu já vivi 6 décadas e meia e pretendo viver mais, né? Mas eu sou diabético, sou hipertenso, me cuido, trato, né? Faço a minha parte naquilo que eu consigo. Mas hoje nós temos já umas realidades, estudos, pesquisas, informações que nos dão direcionamentos. Nós estamos tendo uma sociedade cada vez mais multifacetada, né? E eu vou dar um exemplo pessoal. Eu sou diabético. Antigamente eu tinha um medo tremendo de ficar diabético. Por quê? Porque eu adoro doce e massa, né? Carboidrato. Então, meu medo de ficar diabético, eu falei, nossa, se eu ficar diabético, eu vou ter que parar de comer essas coisas que eu adoro, que eu gosto, né? Que para mim são importantes. Então, ao longo do tempo, eu fui construindo essa neura de ficar muito preocupado. Bom, hoje em dia, já existe uma série de produtos, né, desenvolvidos para facilitar, né, a confecção de produtos, de alimentos que possam ser consumidos com moderação, sempre com moderação, pelos diabéticos, né, de açúcares dietéticos e tudo mais. Está melhorando? Tem melhorado? Tem. Mas eu viajo com relativa frequência, me hospedo em hotéis, eu ainda enfrento uma grande dificuldade como diabético. Via de regra, se tiver 10 doces numa mesa de um restaurante, em média não terá um dietético. Em média não é um. Ou seja, não tem 10%. Então, isso é um problema sério. Uma falta de atenção que o mercado está tendo. E aí eu vou dizer para vocês por que eu estou falando isso. Por exemplo, nós somos. A estatística diz que cerca de 9 a 10% da população é diabética. Ou seja, tem necessidade obrigatória de fazer dieta de açúcar. 10%, um em cada 10. Mas tem mais 10% de pessoas
que também fazem dieta de açúcar, ou têm que fazer dieta de açúcar, por motivo de outras doenças ou por mudança de hábito. Ou seja, 2 em cada 10 pessoas, 2 em cada 10 pessoas, são pessoas que ou já fazem ou terão necessidade de fazer dieta de açúcar. E nós não temos, ou seja, 20% da população, e nós não temos 20% de produtos, em geral, voltados para esse nicho. Isso é uma tendência de mercado. Então, assim, o mercado ainda está desatento a essa perspectiva. Isso abre um campo de oportunidades para contemplar. Imagina uma população de 205 milhões de habitantes, 210, não chega a 210, 200, vamos falar de 200 milhões de habitantes no Brasil. Eu estou falando de 40 milhões de pessoas potenciais consumidores para produtos diferenciados em termos de dieta de açúcar. E não existe produto para isso ainda, apesar de toda melhoria, toda evolução que já tivemos. Porque eu sou há 15 anos diabético. Eu convivo com isso no dia a dia. Certo? Então, gente, mantenha-se atento às tendências de mercado. Estou dando esse exemplo até pessoal aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo passar. Esteja sempre próximo do cliente. Feedback é essencial. Né? Ouvir, saber, ter escuta daqueles que, obviamente, serão os destinatários daquilo que você quer fazer e quer desenvolver. Use ferramentas digitais para prototipar e testar ideias. É aquilo que eu falei. Hoje existe um arsenal de ferramentas que estão disponíveis nos meios digitais para te facilitar. Participe de eventos, de feiras, de hackathons. Hackathons são ambientes, são eventos que são feitos com o objetivo de uma maratona de desenvolver aceleração de produtos, de processos, do ponto de vista da inovação. Mas às vezes coisas simples. Quando você vai em feiras, feiras de negócios, feiras setoriais, você tem visibilidade do que está acontecendo, né? De tendências também, de produtos, e isso vai te inspirar, isso vai te dar insights, isso vai te dar, provocar sua curiosidade, né? Aguçar o seu desejo. Então, se você quer inovar, se você quer adentrar nesse campo da inovação, é fundamental. Mas quando eu falo inovação, eu vou falar de uma outra questão, né? Às vezes você não vai inovar do ponto de vista de criar uma empresa, de criar um produto, de criar um serviço, mas às vezes na sua atividade como trabalhador, como empregado de uma organização, cuidado. Quem acha que vai poder ficar fazendo o que faz hoje da mesma forma que fez sempre, fatalmente vai virar um dinossauro. Eu, por exemplo, eu tenho um terrível medo de virar dinossauro, né? Porque os dinossauros são uma espécie que entrou em extinção. Obviamente, porque, no meu entendimento, e porque tudo aquilo que a gente procura entender que a ciência nos passa, não tiveram, talvez, a capacidade, esses animais não tiveram a capacidade da adaptabilidade, né? De perceber a mudança do ambiente e se adaptar e se ressignificar. Eu não quero ser um dinossauro dos dias atuais. Por isso eu estou numa luta permanente, com moderação, com equilíbrio, claro, né? Sem também querer achar que a gente vai conseguir tudo, mas para me manter ativo, para me manter interessado, para um aprendizado permanente, constante, né? Evolutivo, crítico. A gente vai ficando também mais crítico, né? As coisas não vão sendo assim, qualquer coisa desce com ela abaixo. Quando você desenvolve, começa a desenvolver esse potencial, que eu acredito que todos tenham. Uns são mais desenvolvidos nisso, outros não, mas a capacidade de desenvolver o raciocínio, o intelecto, todos nós temos, né? Eu acho que é um atributo que Deus permitiu a todo ser humano. Agora, depende de cada um. Depende do seu livre-arbítrio, da sua vontade de fazer, de realizar, né? Então, essas são algumas pequenas dicas simples para provocar reflexão de vocês, né? Bom, finalizando aqui e me disponibilizando para uma conversa, para esclarecer dúvidas e tudo mais, eu quero deixar essa mensagem de inovar é o que transforma sonhos empreendedores em negócios sustentáveis. Porque se não adentrarmos no processo da inovação, em determinado momento o nosso negócio e nós mesmos podemos deixar de ser sustentáveis. Se eu não permanecer aberto para aprender e reaprender permanentemente,
chega um determinado momento que tudo que eu acumulei de conhecimento, ele não deixa de ser suficiente para que eu me mantenha naquele campo de atividade, naquele campo de possibilidade, né? Então, é essa mensagem, essa frase final que eu deixo aqui. E me coloco à disposição para troca de ideias, para um debate, para esclarecer dúvidas, né? Agradecendo aqui essa oportunidade desse bate-papo. Eu procurei trazer para vocês posicionamentos, mensagens, entendimentos bastante simplificados, bastante objetivos, porque exatamente para quebrar também esse paradigma de que inovação é algo complexo demais da conta, que não é qualquer pessoa que é capaz e que pode ter acesso a isso, ok? Então, muito obrigado. Fico aqui disponível. Professor, boa noite. Boa Rose noite. que está falando. Tudo Tudo jóia? bem, Rose? Ótimo. Palestra maravilhosa, viu? Eu sou Que é isso? costureira. Aí eu Que tô ótimo. assim, meu Deus, o que é que eu posso fazer para estar inovando no meu ateliê? Muita coisa, viu, Rose? Muita coisa. Nossa, muita mesmo. A do Já- pipoqueiro aí Que bom foi que uma... você já está tendo insights aí, né, Rose? Ah, Que bom que você já está tendo insights, né? Insights são curiosidades em busca de o que eu posso fazer de diferente. mas esses cursos do IPE estão me ajudando muito. Eu terminei um hoje e É assim, fantástico, né? A proposta do a Instituto é inovação, fantástica. eu no meu ramo de costura, eu achei que não tinha muito a inovar, não, sabe? Sim. Mas a gente vai abrindo o campo quando a gente vai ouvindo, vai aprendendo, igual essa palestra de hoje. É, eu tenho certeza que não vai ser mais a mesma coisa. O pipoqueiro é inspirador, não é, Rose? Nossa, o pipoqueiro foi show de bola, foi uma Show de inspiração bola, mesmo. né? Uma pessoa simples que você pensa, como é que uma pessoa simples, não. Ele é simples, mas ele é profundo. É, é. E é isso, é aonde que eu quero chegar. A simplicidade é tudo. Isso mesmo. Gente, continua à disposição, viu? É isso, Mas eu pessoal. A gente tem mais um tempinho aqui. Fiquem à vontade. fique à Aproveita da vontade. opinião do professor, doutor, no assunto aí, especialista. A gente tem que absorver dele também, que eu tenho certeza que ele tem muito a nos oferecer. Então, aproveitem o momento. Vou interromper seu compartilhamento aqui, professor, Pode. só para a gente ver o pessoal. Quero também fazer um convite. Se ninguém quiser falar, eu vou tá convidando o pessoal para abrir a câmera para a gente fazer um registro aqui legal da nossa noite, fazer um print. E aí, pessoal, quem pode estar abrindo a câmera rapidinho aqui, só para a gente registrar, a gente vê o rostinho de vocês, a gente sabe que vocês estão aí. Aí, que legal. Fala para mim um pouco aí, gente, o que que vocês fazem? Isso é interessante para mim. Eu vou pedir aí para, né? Só como a Rose falou, que ela, né? Ela é profissional que costureira. Olha só que coisa importante, ô Rose. Minha mãe também era costureira, viu? Tem um Olha o carinho Márcio aqui, especial. professor. Geral O com a Márcio Zé. Pedrosa tem um caso legal que ele está sempre buscando um tipo de inovação em alcançar os clientes dele através da grama online. Ele Ó, tem um que chique. site, vende Nós gramas conhecemos há muito online e ele tempo, nós busca formamos. isso. Fala para a Magela? gente, Márcio. Magela, Opa! nós formamos junto na UNA, meu. Meu querido, quanto tempo nós fomos colegas lá na UNA, formamos em 1982 em administração. Que bom te Pois, rever, pois viu, é, Márcio? Recife. Pois é. Que coisa boa, cara. O PPE aí, eu tenho um relacionamento muito bom, um carinho muito grande aí pelo pessoal do PPE, sabe? Quer dizer que você está Eu tô inovando, hein, Márcio? Oferecendo grama online. rapaz, e agora eu tô com outra ideia aí, rapaz. Eu vou fazer. Aquela tá lá no PPE. Que Eu vou legal, uma porque eu faço campos, né? Campos, aquele negócio todo. Mas que agora legal. eu vou fazer um negócio online de decoração, pequenas decorações, sabe? Já fiz Que um até bom. lá no PPE, não sei se você já viu lá. Não, ainda não. Ainda É, não, mas vou ter oportunidade se Deus quiser. pois é. Então é isso aí. Que bom, Magela, te ver, viu? Você Eu também fiquei muito feliz. Eu fiquei muito sempre feliz. foi ideia, Parabéns aí pela. E estou à pois é. disposição também, querido. Viu? Não, Eu vou deixar, né, nesse material.
tenha lá os meus contatos e tudo, fiquem à vontade, vai ser um prazer se eu puder ser útil também e compartilhar coisas com vocês e compartilhem comigo. Tranquilo. Então é isso, pessoal. Vou tirar o print aqui, aquele sorrisão. Quem não abriu a câmera e quiser tá abrindo a câmera para fazer um print também, fazer um registro, postar nas redes sociais, marcar o IPPE para a gente alcançar ainda mais pessoas interessadas. Então fiquem à vontade. No 3 aquele sorrisão, hein, turma? É um, é dois e é três. Aí, muito obrigado pela presença, pela participação de todos. Obrigado, professor, pelos ensinamentos, pela Eu que noite. agradeço. A turma, a presença, algumas carinhas aí sempre conosco. Muito obrigado. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso, um feliz Dia dos Namorados para todos É, vocês. eu E é procurei ser isso. mais dinâmico, porque eu imaginei também que se eu demorasse demais, eu ia atrapalhar os encontros da noite, né? É isso, então. Obrigado, professor. Um Obrigado, abraço, gente. turma. Um abraço, Elson. Muito obrigado e um grande abraço a todos os amigos, a turma aí da equipe técnica do IPPE. E parabéns pelo brilhante trabalho que vocês estão fazendo, viu? Eu tenho divulgado, inclusive, divulguei nas minhas redes também, porque é indiscutivelmente uma oportunidade para muitas pessoas a gente aprender aqui com vocês também tudo que vocês estão ofertando para as pessoas interessadas, viu? Gratidão, professor. Gratidão, turma. Fiquem com Deus, uma Com Deus ótima também. noite, um bom descanso e até as próximas. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, gente. Obrigada, pessoal. Felicidades. Deus abençoe Tchau. todos vocês. Amém. Amém. Tchau, tchau. Então é isso. Vou encerrar nosso encontro. Até a próxima. Tchau, tchau.